sou Lindalva Matos, sou pesquisadora, eu busco pessoas desaparecidas e eu sou o personagem de São Paulo. Eu nasci em Alagoas, lá no meio do mato, do nada, né? Nasci numa choupana, na beira do rio, mas eu fiquei até 3 anos lá. E meus pais vieram embora para São Paulo e eu acabei me criando aqui, né? Aqui em São Paulo mesmo. A minha infância, olha, a minha infância foi muito boa. Eu brinquei muito carrinho no rolemã, eu soltei muita pipa, eu saí muito na porrada com a molecada, eu briguei por bolinha de gude e apanhei muito da minha mãe, porque eu não era gente. Eu não era gente mesmo, não tenho vergonha de falar. Dei muito trabalho para minha mãe. Mas eu vivi a minha infância muito bem vivida. E isso eu não me arrependo, valeu a pena. Muito molecona, sempre fui, né? Muito molecona. Mas valeu a pena a minha infância. Cada lembrança muito boa. Não fui muito de namorar. Passou a adolescência, alguns namorados. Uma época eu engravidei. Eu era muito moça, muito jovem. E o medo do meu pai era maior, né? Porque nordestino eles carregam um facão do lado e a garrucha do outro, e era exatamente assim que meu pai andava. E mais um chapéu de couro na cabeça. Então, meu medo era enorme. Eu fiquei grávida, eu escondi a minha gravidez, né? Mas eu não tinha coragem de fazer aborto. Não contei para ninguém. Minha filha nasceu e eu a doei. Foi assim que eu comecei fazendo esse trabalho de busca de pessoas desaparecidas, procurando por ela. Puxa, sem condições. Sem condições alguma. Eu acabei assumindo tudo sozinha, né? Sozinha, entre aspas, né? Porque você, grávida pela primeira vez, sem ter noção de nada, você não sabe de nada, ou você aprende ou você aprende. Então, hoje, até isso, eu tenho isso como exemplo, que a minha mãe sempre me falou, que aprenda o que a mãe ensina, porque se você cair no buraco, a mãe e o pai te levanta, e a vida não. E, infelizmente, neste caso, para mim, foi a vida que me ensinou. Eu aprendi com a vida, né? Talvez até tenha sido o melhor aprendizado. Porque quando a gente conta com o pai e com a mãe, a gente acaba parando um pouquinho no tempo. Não, nunca soube. Não sabia o nome dela, não sabia onde ela estava, eu não sabia absolutamente nada. Então, alguns anos depois, passaram-se alguns anos, eu conheci meu marido, né, que nós estamos casados há 31 anos. Eu pedi ele em casamento, ele aceitou, lógico, né, porque ele estava fazendo um bom negócio. E eu contei, quando ele aceitou casar comigo, eu contei a minha história para ele, porque eu não queria casar enganando ele, porque eu tenho muitos casos assim, não engano, mas o medo de contar a verdade e ser desprezada, porque eu fui muitas vezes desprezada, porque eu já tinha sido mãe solteira, e era um estigma que você carrega. Então eu tinha vergonha, né? É complicado. Não, eu não entreguei o neném. Não fui eu que entreguei. É complicado. Essa história, normalmente eu deixo ela no ar. A minha filha ela não sabia que era adotada por um tempo. Eu montei esse trabalho meu, conforme eu fui investigando, conforme eu fui vendo, para chegar nela, eu tive que percorrer vários caminhos. E não foi fácil. Então, normalmente, eu nunca conto o durante, eu conto somente o depois. Porque, para mim, foi sofrido, foi dolorido, porque eu achava que ela não iria me aceitar. Ela, sem saber quem eu era, então é muito complicado. Hoje a gente se dá super bem, nós temos uma vida familiar normal, conheço a mãe e o pai dela, conheço irmãos dela, e nós nos transformamos em uma família só.
E a minha admiração por ela, e eu sei que a admiração dela por mim também é grande. E nós temos muita coisa em comum, eu e ela. E são histórias que a mãe dela conta, porque eu sempre fui uma pessoa assim, meio desbocada, né? E quando fala que existem genes mesmo, realmente existem. Porque a mãe da minha filha, a família, elas são religiosas, né? Elas seguem uma religião. E a minha filha era diferente. Ela brigava na rua, ela batia nos moleques, ela falava palavrões e a mãe falava, meu Deus, eu não ensino nada disso para essa menina. Como que ela sabe até ela me conhecer? Então nós descobrimos que realmente os genes é uma coisa que vem, porque ela me viu, né? Seria um espelho, e realmente ela é um espelho meu. Tanto de rosto quanto de personalidade, muito parecida. Eu tive uma prova assim, fortíssima, que ela me mostrou, porque no começo eu estava até em dúvida ainda, né? Porque o ser humano, ele precisa de ter algo palpável e que seja realmente ali concreto, né? E esta prova que ela me deu, não precisa nem fazer exame de DNA. Primeiro que não precisa, porque realmente ela é idêntica a mim. É cor, cabelo, olhos, é idêntica. É uma cópia minha. Né? Então nem precisei fazer de exame de DNA. E as provas concretas, com certeza absoluta de 100%, de que ela realmente é minha filha. O meu medo maior seria ela ter sido doada para o exterior. Como são muitos casos que eu pego. Muitos. Doados não, traficados, né? Eu falo o traficados, que realmente todos eles foram traficados, infelizmente. Sim, casada já há bastante tempo, sim. Uma vida normal, uma pessoa normal, na medida do possível, parecida comigo. Tanto com a família dela, como a família dela com a minha. Tá? Eu agradeci muito a mãe dela. Então, no dia que eu conheci a mãe dela, uma não sabia como agradecer a outra. Então, eu agradecia pelo que ela fez, porque ela cuidou. E ela agradecia por eu ter dado aquele presente, porque ela é uma filha muito boa. Ela foi doada assim que ela saiu do meu útero. Assim que ela saiu. Então, eu não tinha como. Eu até falo que o dono do universo, do nosso universo, eu chamo ele de paizão, né? Eu falo que acho que ele resolveu me dar um prêmio mais de 30 anos depois. Porque chegou um tempo que eu não procurei mais. Eu comecei procurando por ela, só que eu comecei a me envolver com tantos outros casos, histórias parecidas com a minha, e até histórias diferentes, mas eu sabia o que é essa busca, né? No final, acho que um dia simplesmente ela veio de presente para mim, então acho que ele resolveu me dar esse presente como um prêmio, porque eu nunca medi tempo, espaço para ir atrás de um familiar, de qualquer pessoa que fosse, e que eu nunca tenha visto. Quando eu comecei a busca da minha filha, meu pai tinha falecido há pouco tempo, e a minha mãe, eles estavam com 54 anos de casados, e eu vi que a minha mãe ficou meio, né? E eu sempre sonhei em conhecer minhas tias, sempre era um sonho. E eu resolvi que eu ia procurar por elas também. Deixei minha filha um pouquinho de lado, porque eu acreditei que um dia viria de alguma forma, porque a minha filha seria uma coisa impossível, as minhas tias não, porque eu tinha nomes. E eu achei as 4 tias. Duas vivas, as outras falecidas, mas achei os filhos delas, com 62 anos desaparecidas. Foi uma emoção muito grande, porque eu olhei para uma tia minha e eu vi a minha avó. A minha avó perfeita, que é a caçula, né, de todos. E uma tia, a minha mãe foi até Recife, ela conheceu essa minha tia, porque eu achei tudo dela. Nós enviamos minha mãe para Pernambuco, né, e foi até hilário o negócio, porque a minha mãe nunca andou de avião. Vamos mandar a velhinha de avião. Só que lá, eles não sei o que fizeram na passagem, que ela tinha que ir para um outro aeroporto. E eu sei que lá vamos contatar um motorista de táxi
E meu cunhado mandou deixar minha mãe na linha vermelha, né? Esquecer a velhinha lá, mentira. Mas a gente ficou com tanto medo de ela se perder, porque ela já estava com quase 80 anos, né? Mas ela foi sozinha. E a irmã dela e os sobrinhos achavam que a história que a mãe deles contava era fantasiosa, até o dia que viram a minha mãe. A minha mãe contar exatamente a mesma história que a mãe deles contavam. E ela faleceu 6 meses depois. Elas pelo menos se viram 62 anos depois. Eu estou com 31 anos de casada, com 29 anos de casada. Sim, eu tenho minha filha de 30 anos, que sabia da história também. Quando ela fez 15 anos, eu sentei com ela, eu e o pai, sentamos e eu contei a história para ela. Porque a gente sempre foi uma família de jogo muito aberto, eu e o pai. Porque eu acho que tem que ser assim, né? E eu casei com ele, eu avisei para ele, assim, um dia eu vou buscá-la. E realmente eu cumpri tudo que eu falei. E ele me ajudou muito, viu? Uma paciência enorme. Muito importante. Muito. Olha, foi assim... Eu falo que ele mudou meu destino e a minha vida. Além de me dar um nome, ele mudou meu destino e a minha vida. A paciência que ele tem. Às vezes eu fico 4, 5 dias, uma semana fora de casa. E ele vai me buscar no aeroporto com um sorriso lindo e com um café para mim. Não tem nada melhor. Mesmo depois de 30 anos de casados. Entende? Então, para mim, isso é essencial. Ele é meu ponto de tudo, de apoio de tudo. Sim, sim. Participam, às vezes ela olha para mim, porque eu não consigo dar conta de todos os casos. A minha outra filha, que eu achei, ela me ajuda hoje nas pesquisas. Não tem muito tempo, né, porque ela trabalha muito, mas ela me ajuda muito. A minha outra filha me ajuda a pensar, às vezes, porque tem horas que são tantos casos que eu não consigo pensar mais. Então eu desligo tudo e eu preciso dormir. Depois de uma boa noite de sono, eu já cheguei a encontrar no outro dia, às 6 da manhã, uma família que não se viam há 56 anos, que eu não tinha conseguido achar na noite anterior, mas porque a minha mente já estava cansada demais. Aliás, eles se encontraram semana passada. Para mim, já é natural. Eu estou acostumada. Para mim, quando eles se encontram realmente, é que é uma festa muito grande. Então eu acabo participando daquela festa, assim, não vou em todas, mas eu participo, eles mandam fotos, eles mandam o reencontro, eles colocam faixa, eles fazem de tudo, né? Para mim é como se fosse mais uma vitória, mais uma família que eu consegui reunir. O importante, para mim, eu preciso nomes. Então, por exemplo, uma pessoa procura a mãe. Olha, eu não vejo a minha mãe há 35 anos, há 40, 50 anos. A primeira coisa que eu vou pedir para ela, o nome completo da sua mãe e o nome da mãe dela. Se a pessoa tiver data de nascimento, em 5 minutos eu estou passando o endereço da mãe dela. Sim. É 5 minutos. Se tiver uma data de nascimento, 5 minutos eu passo para ela. Então, é assim, aí eu passo para essa pessoa, eu passo o telefone, eu passo tudo. Ah, mas você não liga? Não. Eu fazia isso, mas hoje eu não consigo mais ter tempo. E outra, né, o meu bolso também não aguenta tantos telefonemas, porque é um trabalho gratuito, é um trabalho totalmente voluntário. Então, a minha conta de telefone vem altíssima, internet, que eu tive que pôr uma internet boa, também eu tenho que pagar por isso. Quer dizer, são várias situações. Em São Paulo eu tenho gasto de gasolina, às vezes eu vou para muito longe, e isso eu não cobro, se eu vou viajar, sim. Se eu vou para uma cidade longe, a pessoa paga a minha passagem. É a única coisa que ela paga. É só passagem. E o resto eu me viro. Então eu acabo tendo um custo alto, mas eu não me importo. Tia Xereta. Tia Xereta. Porque realmente eu comecei na xeretice. Nossa, eu xeretava em tudo, até que eu fui, sabe, assim, lógico, hoje eu tenho outros meios, né,
Mas quando eu comecei eram meios totalmente cru, assim, cru de tudo. E eu xeretava tudo até que eu encontrava alguma coisa. Continuo fazendo isso hoje. Um fiozinho, eu só preciso de um fio. Eu estou num caso agora de uma moça que foi vendida, foi traficada para Israel. Ela teve os documentos dela falsificados, nome de mãe falso, tudo falso. Ela já foi, inclusive, registrada diretamente em nome dos pais adotivos, já de Israel, mas ela achou um ponto para mim, e nesse ponto eu estou chegando na família dela biológica. Só que aí, lógico, eu não falei, nem vou citar o nome dela, porque eu não falei para ela ainda. Para não causar, porque a pessoa fica numa ansiedade tão grande que ela passa até mal, né? E ela a pessoa que vendeu, traficou ela, deixou um documento do hospital. Esse foi o meu grande começo. A minha maior dificuldade, eu sou uma pessoa civil. Então, muitas vezes eu preciso indicar um filho, não procurar um advogado, porque infelizmente alguns advogados não gostam de pegar esse trabalho, porque eles não vão ganhar muito. Me perdoem os advogados. Estou sendo sincera. Então eu prefiro pedir para eles irem ao órgão público. Eu acho que o órgão público quer me matar por conta disso, porque eu tenho enviado muitos para lá. Porque pela lei, o único que tem o direito de procurar a família biológica é quem foi adotado. Eu, por exemplo, como mãe, eu doei minha filha, eu perdi totalmente o direito sobre ela, tudo. Eu não tenho direito algum de procurar. E nem a mãe, qualquer mãe, não tem como. Somente o filho, e são muitos. Somente eles têm o direito de procurar, por lei. A lei, né, prevaleceu. Eles podem procurar, então eles têm direito de abrir prontuário de hospital, lógico, com mandato judicial. Eles têm direito a ver os papéis de adoção dele, quando foi adoção legal, que é muito raro, mas existem, né? Então, somente ele pode pedir isso. E lógico, né, nessa parte, eu só posso orientá-los, mas sempre dá certo. Nada é impossível, é por isso que, graças a Deus, existe a internet, né? A mãe, ela vai entrar em alguns sites, ela vai colocar a busca dela. Muitas mães não querem aparecer. Por quê? Porque a família não sabe, né? Ela não contou pro atual esposo, fica com vergonha. Eu tive essa vergonha também, porque você se sente uma pessoa desnaturada, que não é verdade, né? Mas você não tinha opção. Então, o que acontece? Elas colocam anonimamente, a gente faz cartaz, a gente divulga cartaz e peço para me procurar. Então, tem todo o histórico delas. Isso, eu tenho meu código de ética. O nome dela nunca é revelado, de ninguém. Nenhuma história que você me contar em particular sai daqui. Nenhuma. Inclusive as pessoas, eu tenho 2 pessoas que trabalham comigo, que me ajudam, né? E é uma coisa que eu deixo bem claro, as histórias que vocês estão vendo no meu Face não pode ser revelado. Porque é como se você fosse o juiz, um padre, você está ouvindo a história da pessoa, você não pode falar. Entendeu? Então tudo isso, tem que ser psicólogo, psiquiatra, você tem que ser tudo. Policial, sim, também. Médico. Pior que é. Enfermeiro. Também. Hoje mesmo me veio um caso, a menina de 13 anos me procurou, que ela quer saber da mãe. Eu achei a mãe dela, só que eu não pude passar para ela. Por quê? Porque ela tem 13 anos. Eu preciso que um responsável me procure. Imagine o que vai acontecer comigo se eu passo o endereço da mãe para ela. Ela vai fugir de casa, ela vai pegar algum dinheiro da avó, de quem que ela foi criada com a avó, e ela vai onde a mãe estiver. E quem vai pagar por isso? Foi responsabilidade minha. Então, normalmente, quem é menor de idade, eu não repasso. Eu peço, e nem é por Face, nem por internet, nem por e-mail. É telefone. Não adianta fazer rodeios, né? Eu sou muito conhecida por ser franca demais. Mas eu prefiro ser franca demais e falar tudo o que eu penso, o que é verdadeiro. Quem me conhece meu trabalho, sabe. Às vezes eu sou curta e grossa, mas eu sou uma pessoa leal.
E eu não faço nada que prejudique a família de alguém. Eu sempre deixo isso bem claro. Uma filha que procura um pai, eu já deixo claro, eu achei o seu pai, só que eu vou contatar ele. Por quê? Vai que esse pai nunca contou para a família que teve uma filha fora do casamento. Você vai destruir uma família. Então, primeiro eu vou conversar com o pai, somente com ele. Se ele me autorizar, eu passo o telefone dele para você. Tudo bem assim? Aí eu faço isso. Tive que aprender isso ao longo do tempo. São muitas histórias. É difícil, né? Difícil, muito, muito. É assim, por exemplo, você achar... quantos, tem dias que parece que eu falo assim que eu amanheci virada. 3, 4, 5 pessoas que eu localizo, todos falecidos. Você tem que ter um jogo de cintura para falar para aquela filha que procura o pai ou o filho que ele faleceu. Que ele já é falecido. Nossa, é muito difícil. Porque a pessoa, ela vive aquele luto exatamente... Às vezes a pessoa faleceu há 20 anos atrás. Só que ela vive aquele luto dela naquele momento. Porque ela sonhou uma vida inteira. Então tudo isso você tem que analisar. Aí o que eu faço? Para não deixar a pessoa totalmente triste, olha, vamos atrás, ele deixou filhos, eu tenho possibilidade de achar filhos dele. Então vamos atrás de irmãos, de repente eles têm uma foto do seu pai ou da sua mãe, ou de quem quer que seja. E normalmente eu acho os filhos e coloco tudo em contato. Normalmente eu peço para me procurar no Facebook, como Lindalva Barbosa Matos, ou pelo e-mail, matoslindalva@gmail.com. Com certeza eu vou ver seu e-mail, sempre contando a sua história, com nomes, com lugares e aguardar com paciência que eu respondo para todo mundo. Na semana retrasada, uma moça me procurou, ela não sabe ler e escrever, uma amiga dela me procurou, vizinha. Lógico, eu pedi telefone e tudo dela antes, para eu estar em contato, para ver que realmente ela existe. Ela me mandou uma certidão de nascimento. O que ela lembrava, ela tem hoje 50 anos. O que ela lembrava não, que ela sabia que o pai a roubou da mãe com 1 ano e meio. Era a única coisa que ela sabia. Passaram-se 50 anos e o sonho da vida dela era saber quem era a mãe. A única foto que tinha, o pai rasgou, com raiva. E abandonou ela com 16 anos. Ela ficou largada no destino dela. E aí eu recebi o documento, fui pesquisar e achei a mãe dela. Foi difícil, porque a mãe dela tinha trocado de sobrenome. Primeiro eu achei o avô, que havia falecido há 10 anos. Só que eu já tinha um endereço. Comecei a cavucar e eu achei a mãe dela. Falei, como é que eu vou fazer agora? Não conseguia contactar porque ela não tinha telefone. Peguei um ônibus e fui até a cidade. Pedi help, porque eu faço isso. Cada cidade eu peço socorro. Porque assim, a pessoa vai me pagar a passagem, você não sabe como está o bolso da pessoa, eu não vou explorar. Então eu procuro a passagem mais barata, a passagem mais em conta. Eu procuro alguém da cidade para eu ficar na casa dessa pessoa, para ela não ter que pagar hotel, né? Porque você não sabe, você sempre tem que pensar no lado da pessoa também, né? E eu contactei um amigo, um casal de amigos nossos. Fui até a casa deles, me pegaram na rodoviária, eu fui até a casa deles, no outro dia ele me levou até o interior dessa cidadezinha que eu fui. Comecei a perguntar na cidade, você tem que ser discreto, porque você não sabe a história da mãe. Você não sabe se as pessoas sabem da história da mãe, é muito complicado. E sem poder falar. E normalmente as pessoas têm medo, mas por que essa pessoa está procurando? Com um monte de papel na mão, com foto, porque eu levo tudo, né? Aí me indicaram onde era a casa da senhora. Eu já começo a ficar nervosa, né? Porque você não sabe como você vai ser recebido. Nossa, quase tive um troço junto com a mãe. Porque ela levou um susto muito grande. Primeiro que ela não queria me atender, quase me bateu, pensando que eu era uma vendedora, né? E eu falei, olha, se eu fosse a senhora, eu me atendia. Porque eu tenho uma notícia muito boa para a senhora. Porque eu bati o olho nela e eu vi a filha dela, eu estava com a foto. Nossa, foi uma emoção sem fim, 50 anos depois. Semana que vem elas estão se encontrando pessoalmente. O dia que eu parti, eu deixei a minha marca no universo.
eu fiz a minha parte.